Então, vamos começar. A gente está fazendo agora um pré-curso para qualquer pessoa que vai iniciar um processo de emagrecimento, que esteja dentro de um processo de emagrecimento, que caminhe para esse lado. Por quê? Porque a gente percebe em todos os programas que nós tivemos que todas as pessoas têm um fator de dificuldade em comum. E esse fator começa na cuca, na cabeça. Esse fator é 100% mental e dali do mental deriva para o emocional. E isso é um problema muito grande. Não só para quem está num programa de emagrecimento, para quem está emagrecendo em casa por conta, para quem está fazendo qualquer processo de perda de peso, mas também para qualquer projeto da sua vida, isso também é um empecilho. Então, toda vez que a gente for iniciar um grande projeto de vida, seja ele pessoal, como perder peso, seja ele profissional, ascensão de carreira, mudança de emprego, seja lá o que for, a primeira coisa que você precisa alinhar sempre é a sua cabeça. Se a sua mente não estiver alinhada, algum problema vai ter no meio do caminho. E aí nem é ruim ter um problema, né? Problema nós superamos. A dificuldade é quando esse problema te motiva a desistir daquilo ou de outra coisa. O problema é quando todo o processo vira uma grande frustração e em vez daquilo te empurrar para frente, ele acaba te levando 2 passos para trás. Então, quando a gente for entrar em qualquer projeto de vida, a gente sempre precisa, antes de tudo, antes de qualquer planejamento, alinhar a sua mente. Se a sua mente não está preparada para aquilo que vai vir, você provavelmente pode passar por um processo de frustração. E aí, em vez de te empurrar para você andar sentido aos seus sonhos, na verdade, aquilo vai te esmoecendo, aquilo vai te desanimando, aquilo vai simplesmente deixar você inanimado, você introspectivo, e você vai parar de tentar as coisas na sua vida. Isso é um grande problema, tá? Então, aqui a gente está falando, obviamente, especificamente de perda de peso, mas levem em consideração que para qualquer área da vida segue a mesma linha, tá bom? Então, vamos para o próximo caminho. Por onde começa, então, o emagrecimento? Não começa na sua alimentação, não começa no seu desejo, não começa na sua raiva, não começa em nenhum desses lados. Ele começa especialmente no seu eu interior e na sua mente. Mas quando eu digo mente, parece meio genérico, então eu vou especificar o que exatamente da sua mente. Quando a gente vai iniciar um processo de emagrecimento, a sua cabeça é o primeiro passo de tudo. Você precisa condicionar a sua saúde mental para aquele projeto, para que você não sofra um boicote, uma frustração no meio do caminho, e aí automaticamente você pare de tentar aquilo que você deseja. No caso aqui, perder peso. Então, a primeira coisa que você tem que avaliar quando você entra num processo de perda, né, ou de eliminação, perda não, né, porque dizem que o que a gente perde, a gente acha. Então, quando a gente entra no processo de eliminação de peso, primeira coisa que você tem que levar em consideração, por que eu estou fazendo aquilo? E segunda grande consideração, por quem eu estou fazendo aquilo? E na resposta do por quem, se a sua resposta inicial não for o por mim, temos um problema. Eu sempre falo que qualquer projeto nessa vida, ele requer um grande amor. E quando a gente fala de peso, esse grande amor tem que começar em você. Porque eu sempre falo assim, uma mãe luta pelos seus filhos. Por quê? Porque ela ama seus filhos. Uma esposa luta pelo seu casamento. Por quê? Porque ela ama seu esposo, porque ela quer, né, ficar velhinho com ele. A gente luta por tudo aquilo que ama. Se você não está no seu amor maior, se você não se ama o suficiente, se você não olha para você e fala assim, eu vou fazer por você, provavelmente vai ter problema no meio do caminho. E não tem problema nenhum se você não está nessa vibe ultra de amor próprio, não tem problema nenhum. Isso a gente consegue trabalhar, isso a gente consegue ir atrás. Onde está o problema? Você iniciar um projeto sem ter isso primeiro. Então, eu falo às vezes, muitas vezes, vale a pena primeiro
trabalhar a mente, mesmo que isso requeira talvez um processo terapêutico, talvez um processo enfim, de empoderamento, talvez toda uma terapia envolvida para você primeiro olhar para si com amor. A gente só luta e só corre atrás por aquilo que ama. Então, para você entrar em qualquer projeto para si, você tem que ter certeza do seu amor por você, porque você vai fazer isso por você. Você vai lutar por você, você vai passar seus perrengues por você. Então, você tem que estar num patamar altíssimo de amor, de importância dentro da sua cabeça, para que aí você possa suportar tudo aquilo que vai vir dentro desse projeto. Só um minuto, gente, porque eu esqueci algo básico. Eu esqueci de ligar o computador na tomada. Vamos ver. Acho que agora foi. Então, é extremamente importante que você olhe para você, vamos lá, com honestidade, como é que eu estou comigo mesma? Será que eu estou no meu primeiro lugar? Será que eu estou no meu topo? Será que eu amo cada pedacinho de mim? Será que eu entendo que eu já me amo e eu só vou aprimorar aquilo que eu sou ou quem eu sou? Será que será que eu estou entrando nessa para melhorar ainda mais? Porque se você está entrando na raiva, se você está entrando porque você odeia você, seja esteticamente, seja como pessoa, isso vai dar errado. Isso vai dar errado. A gente luta por aquilo que ama, então você precisa se amar primeiro, antes de entrar em qualquer projeto. E às vezes não tem problema nenhum, vai precisar de um processo terapêutico. Às vezes a gente está num momento da vida onde a gente está com dificuldade até do amor próprio. Isso acontece. E não tem que ter vergonha disso, se for o caso. O que precisa se buscar é o quê? A ajuda para se recuperar isso. Sua saúde mental tem que estar sempre em primeiro lugar. Então, eu falo, quando você vai entrar num processo como o de emagrecimento, você tem que pensar assim, eu estou entrando para ficar melhor ainda. Não porque se eu conseguir, eu vou ser feliz. Não, gente, já entrou errado, não vai dar certo. Quando eu emagrecer, eu vou me sentir melhor. Não, você já tem que estar se sentindo bem. Você já tem que estar fazendo isso por você. Você já tem que estar olhando para você com amor e por isso você vai fazer, porque você merece. Você merece talvez estar mais saudável, você merece talvez realizar o seu desejo de entrar em alguma roupa, você merece chegar aonde você quer chegar, porque você é a sua prioridade, porque você é o seu amor também. E não depois que acontecer isso, eu vou gostar mais de mim. Não, tá errado, tá errado. Eu sempre falo, eu admiro demais aquela dançarina Thaís Carla. Ela tem obesidade, né? Mas ela é uma mulher assim, de um engrandecimento pessoal muito grande. Eu falo assim, no dia que a Thaís Carla, se ela quisesse, se fizesse sentido para ela, é que ela não quer e também tá tudo bem, cada um tem que viver do jeito que acha que é bom para si. A gente não tem que ficar metendo bedelho na vida do outro, ah, você tá certa, você tá errada. Não. As pessoas têm que viver do jeito que elas são felizes. E ela é muito feliz do jeitinho dela, com o corpinho dela, com toda, como ela mesma diz, né, com toda a gostosura dela. E eu admiro muito essa autoestima dela. Eu acho ela uma pessoa fantástica. Eu acho ela uma pessoa assim sensacional, de uma autoestima e de um empoderamento pessoal muito grande. Se ela quisesse, por exemplo, entrar num processo de emagrecimento, ela ia perder peso assim, ó, porque ela já se ama. Ela já se ama assim, acima do peso, ela já se ama com o corpinho que ela tem, ela já se ama do jeitinho que ela é. Então ela já está com o primeiro passo assim super grande. É que ela se ama o suficiente para ela tá ótimo, ela não quer mais mudar, ela tá bem assim, e ela é super bem resolvida com isso. Então a gente também tem que aprender a respeitar isso. Eu falo que a gente precisa respeitar quem é gordinho e gosta de ficar gordinho e não tem problema nenhum, e quem está gordinho e quer perder peso e não quer mais ser gordinho. A gente tem que respeitar as duas modalidades de vida. Não existe o certo e o errado. Existe a verdade de cada um. E a verdade de cada um vai fazer sentido para cada um, né? Porque eu vejo umas brigas bestas. Ah, mas isso não é saudável. Ah, mas isso é ruim. Ah, mas é imposição estética da sociedade. Gente, não vamos entrar nesses méritos. A gente vai fazer para cada um, ou seja, eu vou fazer para mim, você vai fazer para você aquilo que faz sentido para você, aquilo que é bom para você,
Mesmo que seja diferente, o meu do seu e o seu do meu, não tem problema. A gente precisa aprender a se respeitar. Se a gente é feliz assim, que ótimo. Se você é feliz de outra forma, que ótimo também. O importante é ser feliz. O denominador, né, total ou principal de tudo isso é ser feliz, tá bom? Então, eu sei que eu falo rápido pra caramba, tá, gente? Então, se vocês ficarem com alguma dúvida ou quiser me interromper, fica à vontade, tá? Liga o seu microfone e me interrompa, tá bom? Muitas vezes é necessário primeiro passar por um processo terapêutico, como eu tinha comentado, antes de iniciar um processo de emagrecimento. Porque também, não só pela questão do que você precisa estar em amor com você, você precisa estar num relacionamento íntimo com você, de grandeza e não de destruição, porque senão vai dar errado. Quando eu digo processo de destruição, aquela pessoa fala assim, eu mereço sofrer mesmo, quem mandou eu ser gorda? Gente, isso é um processo de degradação terrível. Se você está nessa linha de pensamento, você precisa primeiro cuidar da saúde mental. Primeiro se amar, depois a gente entra no resto. Eu falo assim, o processo de emagrecimento ele tem que ser um caminho de evolução pessoal e não um caminho de degradação. E muitas pessoas fazem disso um caminho de degradação, tá vendo? Ninguém manda eu comer tanto, tá vendo? Ninguém manda eu ser gorda, agora eu vou ter que passar por esse sofrimento. Não, não faça isso com você, não precisa, não precisa. Vamos ter um pouco mais de amorzinho, sabe? Um relacionamento íntimo gostosinho, eu comigo mesma. E aí vai ser gostoso o processo. Não quer dizer que vai ser fácil, tá? Porque se alguém falar para vocês que emagrecer é fácil, é mentira. Fácil não é. Mas não quer dizer que você sofre de fome. Isso é mentira. De fato, sofrer de fome não se sofre em nenhum momento. Até que nos nossos grupos de emagrecimento, o que mais a gente repete o tempo todo no grupo, você está comendo muito pouco, você está comendo muito pouco. Eu falo que nossos grupos é tudo ao contrário. A gente pega no pé das alunas porque elas não comem. E tem que comer. Então, assim, sofrer por falta de comer, não, isso é mentira, não existe. Agora, dá para falar que é fácil? Claro que não, porque, obviamente, a gente vai ter que abrir mão daquilo que a gente gosta, né? Eu nunca vi um programa de emagrecimento que você pode comer brigadeiro, beijinho, chocolate. Chocolate até, dependendo de qual, até pode, né? Mas a maioria das coisas que a gente gosta, cachorro quente, pizza, não vai estar incluso. Então, vai ter um sofrimento? Claro, porque você não vai colocar isso na sua alimentação. Isso é óbvio. Vai ser um sofrimento eterno? Também não, porque depois a gente se adapta. Então, fica bem tranquilo depois. Mas o começo, sim, é sofrido. E você tem que estar preparado para lutar nesse início. Você tem que estar preparado para enfrentar esse desafio. Você já tem que ir igual um soldado de guerra. Você sabe que você está entrando numa batalha e que o começo da batalha é difícil. E eu falo assim, como toda boa guerra, não tem ninguém que está perdendo, alguém que está ganhando. Porque emagrecimento não é uma competição. Emagrecimento é um processo de introspecção, é um processo de comunicação de mim comigo mesma. É um processo de autoconhecimento. A gente começa a ressignificar a relação com a comida. É um processo de compreender o que eu estou fazendo comigo, tanto de uma forma positiva quanto de uma forma negativa também. Então, para vocês verem que é muito maior, não é só uma dieta, não. Se você entra com essa mente de dieta, você está entrando com a mente da punição. Porque quando alguém fala a palavra dieta, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Restrição. E se você entra com essa sensação de restrição, punição, também vai sofrer demais no processo todo. Não é uma punição e muito menos uma restrição. É um processo de autoconhecimento. É entender por que eu faço algumas coisas e às vezes eu faço sem motivo. A gente começa a compreender que às vezes eu como sem fome. Eu começo a compreender que eu como muito mais pelas minhas emoções do que de fato porque eu preciso. Eu começo a compreender que é muito mais importante comer para viver do que viver para comer. Então, a gente começa a entrar num processo do eu comigo.
eu entendendo o que está acontecendo comigo. E vamos lá, todo processo de autoconhecimento é uma delícia? Não, não é. Nenhum processo de autoconhecimento é uma delícia. Eu adoro aquelas propagandas do pessoal que fala, daqueles memes, né? Que fala que a gente acha que o autoconhecimento, a iluminação vai ser um caminho de luz. Não, gente, vai ser um caminho de porrada, tiro e bomba, o negócio é doído. A gente precisa se rasgar várias vezes por dentro para compreender o nosso eu interior. Emagrecimento é a mesma coisa. Vai ter dia que você vai estar doida, surtando, e vai ter dia que você fala, nossa, estou muito feliz comigo mesma, né? Estou me sentindo bem hoje, estou me sentindo plena. Então, também tem esses altos e baixos. E aí, o mais importante, entrar num processo desse tem que ser com aquela vontade, como se você estivesse no meio do deserto sem água, e você está com um desejo insano desculpa, gente, é o gatinho, de beber água. Então, entrar num processo desse tem que estar assim muito motivada, você tem que estar muito preparada, você tem que estar olhando para algo. Por que a gente tem que estar olhando para algo? Que a gente fala que é um propósito. Porque perder peso é difícil. Manter o peso depois de perdido ou eliminado também é difícil. Eu falo que ser gordinho também é difícil, tem várias dificuldades envolvidas. Então, tudo é difícil. A questão é que para a gente escolher qual difícil eu vou comprar, para enfrentar, a gente tem que ter muita consciência do processo e muito desejo de fazer dar certo. Tem que ter muito desejo de fazer dar certo. Então, a gente costuma dizer, escolhe qual difícil você quer ficar. Quer ficar do jeitinho que você está? É difícil. Quer manter o peso? É difícil. Quer perder peso? É difícil também. Tudo é difícil. Escolhe qual difícil você quer enfrentar agora, tá bom? E muito, mas esse é muito, muito, muito importante. Eu repito 1 milhão de vezes, mas acontece da mesma forma. Quando a gente vai mexer com alimentação, é muito comum a gente entrar no arquétipo da criança, a gente infantiliza. É normal, faz parte, todo mundo faz isso. Por que a gente infantiliza? Porque a alimentação mexe com afetividade, ela mexe com algo muito maior e algo que está enraizado na gente desde que a gente é um bebezinho. Qual é o nosso maior elo de afeto com a mamãe assim que nasce? A mamada. Você está ligado à sua mãe num momento muito íntimo com ela e se alimentando. Então, você está feliz? A gente se alimenta. Você está triste? A gente se alimenta. Vamos comemorar? A gente se alimenta. Então, a alimentação tem um papel de emoção, de afetividade muito grande. E dependendo do tamanho do nosso desafio, e dependendo do... Eu acho que eu vou precisar ajudar um gato, gente. Só um minuto. Desculpa, eu precisei resgatar um gato que ficou preso na sacola. Ai, gente, eu tento ser normal, mas vocês viram que aqui na minha casa é um pouco difícil. Aqui ninguém... O mais normalzinho baba aqui dentro. Então, ficou presa na sacola, tadinho. Então, quando a gente vai mexer com a parte de alimentar, a gente mexe muito com os sentimentos da pessoa. Aí imagina, se eu tenho alguma grande emoção, principalmente de infância, ligada à alimentação, seja ela boa, seja ela ruim, quando a gente entra no processo de reeducação alimentar, vai mexer diretamente com isso. Então, por exemplo, às vezes quando a gente é criança, o que fazia a gente se sentir bem ou feliz era um doce. E às vezes o mundo todo estava dando errado para mim, mas aquele docinho, aquele pirulito, aquela balinha me deixava feliz. Eu crio uma afetividade muito profunda com o doce. E aí, quando você entra num processo onde a gente fala, olha, vai ter que cortar o doce, gente, a pessoa assim surta, literalmente. E ela infantiliza. E isso acontece muito nos grupos, é quando ela começa a ficar com raiva, quando ela começa a falar assim, eu não aguento ficar sem o doce, isso é um absurdo. Ou então, é radical demais ter que cortar o doce. Tanto que a gente observa, a gente compreende porque isso acontece, porque a gente sabe que a pessoa está no sofrimento. Mas para ela não sofrer tanto, é extremamente que ela se observe em que papel eu estou agora.
eu estou identificada na imagem do adulto ou da criança, para que eu compreenda que talvez parte daquele sofrimento ele tem uma ligação muito maior do que só uma vontade de comer. Vocês acham que uma pessoa ficaria tão brava só porque não pode comer algo? Não. A pessoa, ela surta, ela tem raiva, ela tem todo tipo de emoções que vocês podem imaginar, porque está mexendo com algum tipo de afetividade nela, alguma memória, deu algum gatilho nela. Principalmente quando a gente fala de doces, né? Porque doce está muito relacionado à infância. Para algumas pessoas é mais o salgado, mas a grande maioria é doce. Então, tanto que existe, né? E é tratável, viu, gente? A título de curiosidade, é tratável dentro de um ambiente psicológico, o paladar infantil. O paladar infantil é como se nós estivéssemos presos emocionalmente através da alimentação ao nosso passado. Então, existem várias coisinhas que vão acontecer durante um processo de emagrecimento que mexe muito com o emocional das pessoas. E é extremamente importante que você tenha consciência disso, porque durante o processo, quando você tiver algum surto, uma raiva, alguma coisa do gênero, é você parar e olhar para dentro e falar assim, calma, talvez eu tenha disparado algum gatilho emocional. De onde pode ser? Será que eu estou infantilizada? Será que eu estou na minha postura de adulto? Essa observação é extremamente importante para que também você vá acolhendo a sua criança e acolhendo o seu adulto, olhando para si com sinceridade, falando, nossa, mas por que isso está me deixando tão irritada? Por que eu estou sofrendo com isso? Será que é só vício? Até porque as pessoas nos primeiros 15 dias têm crises de abstinência por causa do doce. Será que é o vício? Será que está mexendo com algo a mais? Será que eu preciso, né, talvez de um apoio, uma terapia, uma meditação? E eu acho engraçado porque, para mim, falar de terapia, gente, é como tomar um Dorflex. Para mim é muito comum. Mas eu entendo que nem para todo mundo olhar ou falar de terapia seja algo muito comum. Para mim, falar de terapia é algo assim tão essencial à vida de todo mundo que eu acho que todo mundo devia fazer o tempo todo, mesmo sem motivo, né? Porque eu acho que para fazer terapia você não precisa de motivo, mas todo mundo precisa de terapia. Então, olhem, acolham, né, esse misto de emoções e olha, talvez eu estou precisando de uma terapia, talvez eu estou precisando conversar, talvez eu estou precisando buscar o que em mim está machucado, o que em mim está me fazendo sofrer tanto com relação à alimentação, ou porque talvez eu tenha um transtorno alimentar. Alguém me chamou? Não? Então, por que talvez eu tenha um transtorno alimentar? Porque será que eu tenho um transtorno alimentar? Tem gente que tem, não sabe. Por que será que eu tenho compulsividade? E por aí vai. Belezinha? Eu jurava que alguém tinha me chamado. Então, vamos alinhar primeiro a mente. Primeiro, por que eu quero emagrecer? Esse seu porquê é o mais importante de todos, porque não pode ser algo muito superficial e não pode ser algo muito banal. Então, porque eu quero, sei lá, usar uma roupinha curta. Não, ele tem que ter um propósito maior. Porque eu quero me livrar, talvez, de alguma dor, porque eu quero ser mais ágil, porque eu quero ser mais disposta, porque eu quero acabar com a minha enxaqueca, porque eu quero ser mais produtiva, porque eu quero ter mais capacidade de produtividade, de aproveitar mais a vida, porque eu quero estar mais dinâmica, porque eu quero me sentir bem comigo mesma, porque eu quero ter orgulho de mim, porque eu quero provar para mim que eu consigo lutar por mim mesma. No meu caso especial, meu porquê era dor. Eu desenvolvi esporão calcâneo por causa do sobrepeso. Então, meu motivo maior, na verdade, foi o medo de perder a liberdade pela dor. Eu adoro caminhar, eu adoro passear. E quando eu comecei a ter a dor de esporão calcâneo, misericórdia, eu comecei a pensar em tudo que aquilo podia me limitar. E eu gosto muito de ficar para lá e para cá, eu sou bem dinâmica. Mesmo quando eu estava com bastante sobrepeso, eu sempre fui muito dinâmica. E aquela dor estava o quê? Me fazendo mancar. E aí eu comecei a enxergar o futuro. Eu falei, meu Deus, vai chegar uma hora que eu não vou nem poder andar para lá e para cá do jeito que eu gosto. Então eu vi a minha liberdade sendo tomada por uma dor ocasionada pelo excesso de peso. Então ali para mim a liberdade pesou mais. Eu falei, não, agora é hora de mudar.
E para mim foi muito fácil essa mudança, porque ao contrário da maioria das pessoas que têm sobrepeso, eu sempre gostei de mim. Com mais peso, com menos peso, eu não tinha problema com o meu peso, eu estava bem gordinha, né? Eu perdi aí, agora já deu mais de 20 quilos, mas eu estava super bem comigo mesma. Eu não tinha nenhuma coisa que eu falasse assim, eu gostaria de mudar. Eu já gostava muito de mim e não me incomodava. Nesse ponto, eu acho que eu estava igual a Thaís Carla, não me incomodava, eu estava bem resolvida, não tinha por que modificar algo em mim, porque eu estava feliz comigo mesma. Porém, o peso ocasionou a dor. E a dor foi um problema grande para mim. Aceitar a dor foi um problema grande. Então, meu propósito foi eliminar a dor e recuperar minha liberdade. Quando eu falo de propósito maior, é isso. É algo que você sabe que vai impactar a sua vida. E não só um fator estético. A segunda pergunta: o que eu vou ganhar em ter menos peso? E aí, quando eu falo ganhar, eu vou ganhar talvez mais saúde, né? Para quem aí tá já com a saúde prejudicada. Eu vou falar os meus, o que eu ganhei, além da minha liberdade de ir e vir. Primeiro, eu eliminei a dor, meu esporão sumiu, ele reabsorveu. É possível, ele reabsorveu 100%, gente, eu nem tenho mais ele. Então, eu ganhei um pé saudável, que não estava saudável, eu ganhei minha liberdade de volta, eu ganhei uma disposição maior ainda, eu ganhei uma produtividade muito maior, né? Assim, hoje eu trabalho, acho que talvez 3 vezes mais, e eu gosto de trabalhar, então para mim isso não é um problema. Eu ganhei, nossa, eu ganhei muitas coisas, eu ganhei diversão, porque eu comecei a fazer coisas que antes eu não faria. Eu comecei a sair mais com as minhas amigas, não sei por que esse fator influenciou, mas eu percebo que hoje eu saio muito mais. É, eu nunca gostei de comprar roupa, eu não tinha essa coisa do comprar roupa, achava muito chato ter que provar roupa, talvez até pelo sobrepeso. Mas hoje não, hoje eu já gosto de comprar roupa, toda vez que eu vejo uma roupa, eu fico pensando, eu acho que talvez eu ficaria bem nisso. Que mais que eu ganhei? Então, eu posso dizer que talvez eu tenha ganhado mais estilo, mais autoestima. É, ganhei coragem com exercício, com certeza. Eu ganhei isso com a perda de peso. Hoje eu faço muito mais exercício do que eu fazia antes, coisa que antes, não, de fato, eu não ia fazer. E eu ganhei disposição para acordar muito mais cedo. Eu acordava super tarde, gente. Eu não tinha percebido como a minha alimentação influenciava nessa história de ficar com sono a manhã inteira. Eu tinha sono a manhã inteirinha. Era muito difícil para mim acordar cedo. E hoje eu acordo super cedo e acordo já super bem. E eu só percebi isso depois. Eu não tinha reparado que a minha alimentação influenciava tanto no meu cansaço. Então, ganhei muitas coisas legais. E o que eu vou perder em ter menos peso? Nossa, você perde alguma coisa? É sempre bom a gente saber se você vai perder algo. Eu acho que de perder coisas boas eu não perdi nenhuma. Agora, de perder coisas ruins, eu perdi várias. Nossa, eu perdi várias coisas. Por exemplo, deixa eu ver uma coisa que não pareça tão besta que eu perdi, além da dor, né? A dor é essencial, né? Eu perdi totalmente a dor. Eu perdi vergonha com roupas, eu tinha uma certa vergonha com algumas roupas. Hoje não, acho que eu tô até mais ousada. Eu perdi também algumas dinâmicas que eu não realizava antes em família e hoje eu consigo fazer. Eu perdi algumas coisas interessantes, mas nada de ruim. Mas é interessante a gente saber o que se perde nesse processo. Eu só perdi aquilo que não me ajudava. Alguma coisa boa até agora não prestei atenção em nada que seja bom de antes que eu tenha perdido no hoje. E a pergunta do milhão. Eu estou realmente disposto a fazer isso? Eu estou com sangue nos olhos para fazer isso? Por quê? Porque vai ter dificultadores. Quais serão os meus dificultadores? Então, você tem que ser muito honesta consigo mesmo. O que vai ser o seu dificultador? Talvez instabilidade emocional, sim. Se você sabe que você tem um emocional oscilante, já bota no papel. Isso aqui vai ser uma dificuldade. Por quê? Porque quando você traz para o consciente o que vai ser uma dificuldade, é muito mais fácil de combater. Eu não sou uma pessoa que tem muita força de vontade. Então, anota, olha, talvez a minha falta de força de vontade vai me trazer problemas. Eu sou uma pessoa muito viciada em chocolate.
Talvez isso venha me trazer um dificultador, porque eu não vou mais poder comer tanto chocolate. Então, começa a pautar tudo aquilo que você sabe que pode te atrapalhar. A gente precisa ter clareza do inimigo, a arte da guerra. A gente precisa conhecer bem o inimigo. E o pior é que neste processo de emagrecimento, os inimigos moram com a gente. Ansiedade. Eu sou muito ansiosa, isso pode me ativar alguns gatilhos de ansiedade? Pode. E por que é interessante eu saber disso com antecedência? Saber o que pode ser um dificultador, para eu tentar driblar esses dificultadores. Então, o que eu posso fazer para diminuir minha ansiedade? Meditação, talvez algum esporte, talvez algum, sei lá, massagens ajudam muito. O que eu posso fazer para melhorar o meu emocional, talvez uma terapia, minha força de vontade, talvez um grupo de empoderamento, olhar o que vai ser um dificultador. E já logo se imagina como seria a minha vida sem esses dificultadores. E eu já vou avisando, olha que legal, dentro de um processo de emagrecimento, quando você está chegando no fim, ou seja, lá perto do seu objetivo, você vai perceber que a maioria dos seus dificultadores sumiram. A ansiedade diminui, os vícios diminuem, o fraquejar diminui, tudo diminui, porque a gente vai ficando forte durante o processo. E isso independente se você está fazendo um emagrecimento em casa, se você está fazendo em alguma instituição, se você está fazendo em algum grupo, você vai perceber que lá no finzinho, quando você já está mais avançado no processo, a maioria desses dificultadores somem. Ou somem ou diminuem muito. Belezinha? E, obviamente, o pensamento do milhão também. Como seria a minha vida com menos peso? Eu já escutei muitas respostas sobre isso, mas para mim ainda a melhor, de todas as que eu já ouvi, a melhor foi a pessoa dizer que o que ela ganharia seria poder brincar de cavalinho com o neto. Para mim, de todas as respostas, essa foi a mais importante. Eu fico imaginando uma avó, talvez, obviamente, né, se a neta é uma avó, não poder brincar com seu neto porque o peso atrapalha, não poder talvez correr com o neto porque o peso atrapalha, talvez não ter a energia para brincar com o neto porque o peso atrapalha. Então, de todas as respostas, a mais bonita que eu ouvi até hoje foi: eu gostaria de poder brincar mais com meu neto, ou ter mais disposição para brincar com meu neto. E, de fato, a título de curiosidade, a pessoa que fez esse comentário, ela já está brincando muito com o neto, e até poucos dias atrás ela disse que estava até brincando de cavalinho com o neto. Então, ela era o cavalinho, obviamente, né? Então, é muito legal acompanhar isso, saber dessas histórias, fazer parte do processo, ver os altos e baixos. A gente sabe que é sofrido, mas é bonito, é como se a gente visse uma semente desabrochando. É um processo bonito, apesar de doloroso. E eu falo assim, até a coitadinha da semente, ela precisa arrebentar a casca. É um processo também, né, de ruptura para ela poder virar uma plantinha. Então, no emagrecimento é a mesma coisa, a gente vai, né, vai ter que se rasgar literalmente para poder evoluir. E aí a gente vai ter que deixar para trás a nossa casca anterior e sair uma pessoa, talvez uma versão mais preparada, mais melhorada, e é o que acontece no decorrer. Belezinha? E continuando. Qual será o plano de ação que você precisa ter? Eu mando esses slides para vocês, tá, gente? É importante. Quem estiver aí emagrecendo em casa ou com a gente, faça isso, é importante. Descreva 10 qualidades que desenham a sua personalidade. 10 qualidades que te definem como pessoa. Ah, eu sou criativa, eu sou perseverante, sou trabalhadora, sou legal, sou empolgada, eu sou esforçada, e escreve lá tudo que te define como personalidade. E aí, destaca depois você criar sua listinha ali, pelo menos com 10, eu sei que vocês têm muito mais do que 10, mas só 10 já ajuda. Então, depois que você escrever sua listinha com 10, passa ali uma canetinha ou um marcador de texto em cima de todas as suas qualidades que vão te ajudar no processo.
Então, criatividade ajuda muito, até para você poder elaborar a sua alimentação, né? A gente sempre fala que a gente come com os olhos, né? Então, quanto mais bonito, mais empolgado aquilo é. Ah, minha dedicação, minha persistência vai me ajudar, minha resiliência vai me ajudar, meu otimismo vai me ajudar, e vai marcando, e coloca isso num lugar visível, coloca essas palavras num lugar visível, para que você se lembre todo dia que aquela é você, e que você não desiste fácil, porque você está ali tentando por você. Então, é um lembrete do porquê você está fazendo isso e do porquê você se propôs a fazer isso e que você tem a capacidade para fazer isso. Então, deixa no lugar, pode ser um quadrinho, algo, ou talvez na telinha do celular também, toda vez que você liga, você vê. Belezinha? E de uma forma muito racional mesmo. Você coloque na sua cabeça quanto tempo você acha, é uma estimativa, que vai levar para se adaptar a esse novo estilo de vida, porque é um estilo de vida diferente do anterior. Então, quando eu fui perder peso, eu coloquei para mim 30 dias, mas eu levei 2 meses. Ou melhor, não, eu coloquei 2 meses e levei mais de 2 meses. Mentira, eu coloquei 2 meses, foi. Foi. Eu ia colocar 30 dias, e aí eu parei para pensar, eu falei, 30 dias, imagina, eu não vou me acostumar em 30 dias. Até porque eu já tinha iniciado exercícios e eu odiava fazer exercício. Então, eu falei assim, não, eu vou levar 2 meses. E, sinceramente, levou mais de 2 meses. Mas como eu já tinha um prazo ali mínimo para tentar, que era os 2 meses, eu falei assim, eu não vou desistir antes de 2 meses, porque eu sei que leva tempo para a gente se acostumar a qualquer coisa nova. Então, fazer exercício é difícil no começo. Para quem gosta de fazer exercício, talvez é um pouco menos, mas para mim que não gostava foi bem difícil. Mudar a alimentação é difícil. Você está acostumada a comer um monte de porcariada a qualquer hora. Então, eu comia uma coxinha todo santo dia, fora os pãozinhos, né? Mas coxinha era diário, 1, 2 por dia, todo santo dia. Vai fazendo as contas calóricas aí. Então, eu sabia que para mim ia ser difícil. Então, eu tinha me colocado um prazo ali de 2 meses, mas foi mais de 2 meses. Mas como eu tinha prometido para mim mesmo que no mínimo os 2 eu não ia parar, porque eu sabia que eu estava em adaptação, isso me ajudou muito a perseverar. Então, eu não me permitia falar que eu ia parar antes de 2 meses, porque era um prazo que eu tinha colocado para mim, para me acostumar a esse novo estilo de vida. Levou mais tempo, mas hoje eu estou super adaptada. Estou bem adaptada, hoje eu faço bastante exercício, hoje eu acordo cedo, vixe, hoje é outro ser humano. Mas hoje eu já me habituei. Agora, se foi fácil, imagina, não existe nada nessa vida fácil, gente. Até para nascer é difícil, a gente faz um esforço danado para nascer, né? A gente tem ali todo um sacrifício para nascer. Então, se até o seu nascimento foi difícil, por que eu vou achar que vou resolver um problema da noite para o dia? Não vou, ok? E ainda no meu avacalhou várias coisas juntos, ainda foi bem no processo que eu estava me separando, meu juntou tudo. Mas deu certo e estamos aqui, firmes, fortes e saudáveis. Depois, anote quantos quilos você precisa eliminar do seu total. Então, eu quero chegar no meu X peso para minha altura. Geralmente, use aquela estimativa por altura. Tá, eu preciso perder 30 quilos. Belezinha. Se você precisa perder 30 quilos, se dê um prazo, mas se dê um prazo aceitável. Pelo menos, né, se dê ali uma semana por quilo. Porque tem gente que quer perder 30 quilos em 2 meses. Não existe isso, gente, perder 30 quilos em 2 meses. Por mais que a gente tenha uns Highlander aí nos grupos, por exemplo, perder 30 quilos em 2 meses é surreal. Então, se coloca um prazo justo, até porque você não engordou da noite para o dia, você não engordou em 1 mês, 2 meses, você foi engordando no decorrer dos anos. Então, se deu um prazo também para perder esse peso. Aí, suponhamos que você se deu 30 semanas para perder 30 quilos. Ok, então você fez uma continha lógica. Aqui, 30 quilos, 1 quilo por semana, vou esperar aí 30 semanas para eu começar a me cobrar, né, de fato, o meu resultado. Então, sempre coloco um prazo mais ou menos normal, um prazo aceitável. Não coloca 5 quilos por semana, isso é um absurdo. Não há metabolismo que consiga perder isso toda semana.
Talvez num comecinho sim, porque a gente tem uma queima acelerada, mas depois é impossível manter 5 quilos por semana. Belezinha? E, muito importante, como eu posso complementar esse processo? O que eu posso fazer a mais? Tá, já estou fazendo minha dietinha, o que mais eu posso fazer? Ah, talvez eu possa fazer uma caminhadinha 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Talvez eu vou subir as escadas do meu prédio a pé. Talvez eu vou ir levar meu filho à escolinha a pé. Talvez eu vou, sabe? Não precisa ser algo grande. É um complemento. Tudo que você colocar a mais é um bônus. O que eu posso fazer a mais? Então, eu acho que eu vou começar a fazer uma volta no quarteirão por dia. É um a mais maravilhoso, é um a mais. Eu vou começar a meditar todas as noites para controlar minha ansiedade. É um a mais. Eu vou fazer yoga para me alinhar. É um a mais. Então, não importa qual é seu a mais, mas faça um a mais sempre. Se coloca um pouquinho a mais. Lembra quando a nossa mãe falava assim: olha, quando você for trabalhar no seu primeiro emprego, sempre faça a mais do que te pediram. É a mesma coisa. Sempre faça a mais do que o proposto. Belezinha? E muito importante, não seguir somente por peso. Vocês vão perceber que durante o seu emagrecimento, tem semana que você perde muito tamanho, ou seja, você perde muita massa gorda, mas não necessariamente você perde peso. Porque a massa gorda, a gordura, ela tem muito volume, mas tem baixo peso, porque ela é de baixa densidade. Eu falo que a gordura seria como 1 quilo de espuma. É muito volume de espuma. Agora, pega 1 quilo de músculo, é bem compacto, porque a massa é densa, né? Ela tem uma densidade maior. Então, às vezes, você vai perder muito tamanho e não necessariamente vai perder muito peso. Mas não quer dizer que você não perdeu, você está perdendo do mesmo jeito. Então, sempre vá acompanhando suas medidas também, e não somente o seu peso de balança. E claro, que eu acho que todo mundo esquece, comemore cada conquista. Pois 100 gramas, comemora, é uma conquista. Foi um quarteirão a mais que eu consegui andar, comemora, é uma conquista. Eu consegui brincar com meu neto essa semana, comemora. Tenha o prazer de comemorar as suas conquistas, sabe? De festejar a si mesma, como se você estivesse festejando outra pessoa. Eu acho incrível como eu tenho que ficar lembrando toda hora. Comemore como se você estivesse comemorando pelo outro. Porque a gente não tem esse hábito de comemorar para si mesmo. Então, comemora tudo, sabe? Fica feliz por isso. Compra um brinquinho, um batonzinho, ou não compra nada, só se parabenize, tá bom? E muito importante, acima de qualquer coisa, não se esqueça, você é um ser humano. E se você é um ser humano, você está sujeito a oscilações. Toda hora eu vou estar enxugadíssimo? Não, tem dia que você incha. E às vezes nesse incha, às vezes marca mais na balança. Não é para você ficar doido, é só para você lembrar que você é um humano. E humanos oscilam, o organismo humano oscila. Tem dia que você acorda inchado, tem dia que você emagrece, tem dia que você engorda. É normal. Você só é uma pessoinha. Você não é uma máquina certinha, com cálculos e uma geometria perfeita. Não. A gente vai ter essas oscilações humanas. Então, relaxa, sem paranoia. Se essa semana marcou a mais, tem uma explicação. Se você fez certinho, tem uma explicação. Não encana com essas coisas. Você é só uma pessoa. Então, se permita ter essas oscilações típicas da condição humana. E, mais importante de tudo, não se esqueça que você está fazendo isso por algo maior, por um propósito e 100% por você e para ninguém mais. E se em algum momento você achar que isso é um processo de punição, você está se punindo, então olha para a sua saúde emocional que você está precisando. E talvez naquele momento a prioridade é a saúde emocional e nenhuma outra coisa mais. Mando sim. Ok? Então, olha para a sua saúde emocional, veja como é que está a sua mente, senão não vai dar certo. Não vai dar certo.
Se você está olhando para isso como punição, você está numa analogia errada, você está numa condição mental e emocional errada. Vamos buscar primeiro a saúde mental e a saúde emocional. Depois você olha para o corpo. Aqui, ó, sempre vai ser a prioridade. A sua cabeça sempre vai ser a prioridade para tudo. Depois o resto dá certo. Mas olhe primeiro para aquilo que precisa ser olhado. Belezinha? E é isso. Muitíssimo obrigado, meninas. Acho que eu falei muito rápido, né? Alguém está com alguma dúvida? Alguém? Ninguém? Zero manifestação? Não. Obrigada, Jéssica. Agradeço sua compaixão para com a minha pessoa que está aqui falando sozinha. Obrigada, Ana. Obrigadinha, Amanda. Eu acho que eu tenho dia que eu estou acelerada, eu falo rápido pra caramba. Se vocês não entenderam alguma coisa, pode me perguntar. Eu vou mandar os slides para vocês e vou mandar a gravação. Aliás, assim que encerrar, eu vou mandar a gravação. Vou subir no YouTube para ficar mais levinho de vocês assistirem e mando para vocês, tá bom? Bom descanso. Eu espero vê-las, né, futuramente. Para quem quiser perder peso com a gente, obviamente, vocês estão todas convidadas a participarem do nosso grupo de emagrecimento. Para quem for perder peso em casa por conta, não desfoca, foca naquilo que é o seu propósito maior e tudo vai dar certo. E confere se a cabecinha está alinhada primeiro, para você não se frustrar. Eu sempre falo, se você entra desalinhada, em vez de ser 2 passos para frente, é 2 passos para trás, porque você se frustra e você desanima. E aí você não quer tentar de novo, tá bom? Beijo, meninas. Bom descanso. Tchau, bom descansinho, Silvia. Tchau, Grazi. Boa noite.